Quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Dornelles Vargas, filho de Manuel do Nascimento Vargas e Cândida Dornelles Vargas, nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Pertencia à família de estanceiros que tinha grande influência na política gaúcha. Ao longo de sua vida foi militar, advogado e político. Ingressou na carreira militar com 16 anos e atuou em um batalhão de São Borja, mas acabou sendo expulso da corporação com 18 anos de idade. Em 1903, Vargas ingressou novamente no exército, mas acabou pedindo baixa no fim daquele mesmo ano. Em 1911, quando tinha 28 anos, casou-se com Darcy Lima Sarmanho, de 15 anos, oriunda de uma família tradicional de São Borja. Tornou-se presidente do país por meio da Revolução de 1930 e governou de maneira centralizadora e autoritária, sendo forçado a renunciar 15 anos depois de ter assumido. Acabou cometendo suicídio em 1954, durante uma intensa crise política. Trajetória política. A trajetória política de Vargas começou quando decidiu ingressar na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1904. Durante a sua graduação, Vargas fez parte do bloco acadêmico castilhista, o que lhe aproximou do Partido Republicano Rio-Grandense. A aproximação de Vargas do PRR foi extremamente importante porque garantiu a entrada de Vargas na política e, em 1908, elegeu-se deputado estadual do Rio Grande do Sul. Vargas cumpriu o mandato e foi reeleito em 1913. Um desentendimento com Borges de Medeiros fez com que ele renunciasse ao seu cargo de deputado estadual, só retornando para a função em 1917, depois de ser novamente eleito. Depois de ser eleito em 1917, foi reeleito em 1921. O mandato como deputado estadual foi interrompido porque Vargas foi eleito para ser deputado federal em 1922. Em 1923, estourou uma guerra civil no Rio Grande do Sul e Vargas foi enviado por Borges de Medeiros como tenente-coronel, porém não se envolveu na batalha. Em 1926, Washington Luiz tornou-se presidente do Brasil e, durante esse governo, Vargas foi nomeado para ministro da Fazenda, posição que ocupou entre 1926 e 1927. Ainda em 1927, Getúlio Vargas foi escolhido por Borges de Medeiros como seu sucessor na disputa do governo do Rio Grande do Sul. Vargas acabou sendo eleito e assumiu como governador em 1928. Ascensão de Vargas à presidência. Ao longo das décadas de 1910 e 1920, Getúlio Vargas construiu sua carreira política no estado do Rio Grande do Sul. Só no final da década de 1920 conseguiu projetar-se na política nacional. A Revolução de 1930 levou a carreira política de Vargas a um novo patamar. Tudo começou quando o presidente Washington Luiz resolveu romper o acordo de sucessão presidencial e, em vez de indicar um sucessor mineiro, acabou indicando o sucessor paulista, Júlio Prestes. Isso naturalmente enfureceu a oligarquia mineira, que se aliou com a oligarquia gaúcha, decidindo juntas lançar Vargas como presidente concorrente de Júlio Prestes. Getúlio Vargas concorreu pela chapa que ficou conhecido como Aliança Liberal e acabou sendo derrotado por Júlio Prestes. A Aliança Liberal, insatisfeita com a derrota, passou a conspirar contra o governo e iniciou uma revolta quando o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em uma confeitaria em Recife. Essa revolta, que ficou conhecida como Revolução de 1930, foi iniciada no começo de outubro. No fim desse mês, Washington Luiz já tinha renunciado à presidência. Além disso, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência e uma junta governativa convidou Getúlio Vargas a assumir como presidente do Brasil, provisoriamente. Esse evento marcou o fim do período conhecido como Primeira República. Era Vargas. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Esses 15 anos podem ser divididos nas seguintes fases. Governo Provisório, 1930 a 1934. O nome desse período sugere exatamente o status que deveria ter sido tido como governo de Vargas, provisório. A ideia central era de, a partir do governo de Vargas, formar uma Assembleia Constituinte para substituir a Constituição de 1981
1881, e logo em seguida realizaram uma nova eleição presidencial. Getúlio Vargas, por sua vez, tinha como objetivo consolidar o poder e estender o mandato para se tornar presidente do Brasil. Como justificativa para combater a crise de 1929, Vargas defendia o que poderia ser centralizado para que as medidas anticrise mais eficazes fossem tomadas. A ideia de Vargas era reformar totalmente o sistema político, de forma a enfraquecer as elites regionais do Brasil e assim manter-se no poder a longo prazo. Vargas teve de lidar com a oposição de grupos insatisfeitos com sua política e enfrentou uma revolta paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Em outubro de 1932, conseguiu assegurar a vitória sobre os paulistas, mas, mesmo vitorioso, realizou concessões que inauguraram uma nova fase de seu governo. Vargas convocou a eleição para a formação de uma Constituinte, e esta, quando formada, promulgou a Constituição de 1934. Vargas conseguiu prolongar-se no poder ao ser reeleito indiretamente para presidente por mais 4 anos. O governo provisório incorporou características que podem ser usadas para se referir à era Vargas como um todo. A respeito desse período, podem ser destacadas as seguintes características: centralização do poder. Getúlio Vargas começou a tomar iniciativas que enfraqueciam o poder legislativo e fortaleciam o executivo. Medidas anticrise. Na economia, Vargas precisou tomar medidas para reduzir os impactos da crise de 1929 na economia brasileira. A principal medida foi tentar manter o preço do café valorizado no mercado internacional. Política trabalhista. Vargas organizou, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho e ampliou a legislação trabalhista, realizando concessões para ampliar os direitos da classe trabalhadora. Ampliação da burocracia. Vargas ordenou a criação de instituições que se tornaram responsáveis por áreas essenciais do país. Negociação política. Vargas já demonstrou sua capacidade de negociação política ao ter apoio das dissidências oligárquicas, mineiros e gaúchos, e dos tenentistas, grupos que ideologicamente eram contrários aos oligarcas. Governo Constitucional, 1934-1937. O governo constitucional aparentemente deveria ter sido a fase em que Vargas governaria o Brasil de maneira democrática, mas o cenário radicalizado da política brasileira fez com que o presidente impusesse sua estratégia de implantar um Estado autoritário com o poder concentrado em suas mãos. No entanto, a política brasileira como um todo caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essas radicalizações do nosso país. Ação Integralista Brasileiro, AIB, grupo extremista direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Estado Novo, 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase mais autoritária da carreira de Getúlio Vargas, o que fez dele o único civil a governar o país durante uma ditadura. Contou com o apoio do exército e seu governo possuía algumas características que o aproximavam do fascismo, embora o Estado Novo não tenha sido de um fato um regime fascista. Vargas tentou, durante esse período, implantar um projeto de modernização do país à força. Qualquer tipo de oposição não era tolerada pelo presidente, que implantou um grande aparato de repressão. A censura era algo importante na manutenção dessa ditadura. E o próprio Vargas criou uma agência que cumpria esse papel, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que tinha como função realizar a propaganda oficial do governo e censurar informações indesejáveis. Nesse período, Vargas também negociou diretamente com o governo americano para que os aliados contassem com o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante o período do Estado Novo, Vargas sustentou-se contando com o
o apoio do exército, mas quando esse começou a distanciar-se de Vargas, o presidente foi perdendo poder. O próprio exército forçou Vargas a renunciar à presidência em 1945, finalizando seu mandato. Característica da Era Vargas. A Era Vargas ficou marcada pelo seu governo personalista, que teve como grandes características a centralização do poder, a oposição de uma política voltada aos trabalhadores e a capacidade de Vargas de negociação política para manter grupos distintos como aliados de seu governo. Vargas também realizou alguns incentivos para o desenvolvimento industrial e modernização do país, mas sua trajetória na presidência caminhou para a construção de um regime autoritário. Entretanto, o trabalho de definir com precisão características que resumam toda a era Vargas e bastante complicado pelo fato de que, ao longo dos seus 15 anos de existência, esse governo assumiu diversas formas. De toda maneira, podemos destacar: inexistência de um sistema partidário. Não havia partidos políticos no Brasil nesse período, uma vez que Vargas atuou para enfraquecê-los. Política trabalhista. A política voltada para os trabalhadores era uma prática imposta por Vargas já nos primeiros anos de seu governo, mas que ganhou força durante o Estado Novo, centralização do poder. Desde que assumiu o poder, Vargas tentou impedir a realização da eleição presidencial e procurou concentrar o poder político no executivo, representando por sua própria figura. Outras características que podem ser citadas são a capacidade de negociação política de Vargas, o uso da propaganda em benefício de seu governo, o enfoque na modernização e industrialização do país, etc. Recapitulando, Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi uma revolta armada, organizada pelas oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba contra o governo vigente. Essa revolta armada ocorreu por insatisfações das três oligarquias citadas com o domínio excessivo dos paulistas sobre a política. Os levantes armados que aconteceram causaram o fim da Primeira República e o início da Era Vargas. Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um confronto armado entre forças majoritariamente paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Assim, no dia 23 de maio de 1932, aconteceu um ato político a favor das eleições. No centro de São Paulo, a polícia reprime um grupo de manifestantes e causa a morte de 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O fato revolta a sociedade paulista e as iniciais dos jovens MMDC torna-se um dos símbolos do movimento. Constituição de 1934. A Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redigida para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo o próprio preâmbulo. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades como o sufrágio universal feminino e sistema eleitoral com fato secreto. Intentona comunista, também conhecida como Revolta Comunista de 35, Levante Comunista ou Revolta Vermelha de 35. Foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, realizado entre 23 e 27 de novembro de 1935 por
militares em nome da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Plano Cohen foi um documento forjado por militares brasileiros contra a intenção de instaurar a ditadura do Estado Novo. Em novembro de 1937, DIP, Departamento de Impressão e Propaganda, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder.